É, nem sempre conseguimos imaginar o rumo que a vida vai nos levar. O Paulo sempre foi uma criança inquieta. Como se diz hoje em dia, ele já pensava fora da caixa. Com seus amiguinhos era o inventor das brincadeiras e sempre foi um dos mais peraltas, o que deu um certo trabalho para a dona Criséia na adolescência. Paulo já se engajava em causas importantes. Tinha um ímpeto de defender os mais frágeis, de lutar pelo que achava certo. Seu cabelo comprido nunca o atrapalhou em todas as batalhas que travou naquela época. Sonhava em mudar o Brasil e, por isso, participou do movimento estudantil. Muito bom lembrar que quando Paulo chegava, todo mundo respirava mais aliviado. Parecia que agora a coisa ia andar. O tempo foi passando e essa vontade de ajudar as pessoas e de mudar o mundo só foi crescendo. Seguindo os passos do pai, que era farmacêutico, descobriu o seu propósito: ajudar o próximo. Paulo entrou para a faculdade de medicina e se formou médico em 1975. Durante a ditadura, entrou para o MDB. Ajudou no processo de redemocratização do país, que culminou no movimento das diretas já. Começou a trabalhar, fez residência médica, atendeu em consultório e quis o destino que em 1981 ele se mudasse para Mogi-mirim. De cara se apaixonou pela cidade e, ao lado da esposa Luzia, decidiram que aqui fincariam suas raízes e criariam seus filhos. O amor que Paulo sentia pela cidade foi crescendo a tal ponto que, depois de alguns anos, já estava questionando os prefeitos de Mogi-mirim sobre seus desmandos. Para Paulo Silva, que sempre foi um homem do povo, que desde a adolescência lutou pelos mais necessitados, era insuportável ver que as coisas poderiam ser diferentes, mas ninguém fazia nada. Em Mogi-mirim, Paulo Silva ficou muito conhecido. Era a pessoa que todos procuravam quando tinham problemas. Certa vez, já era 3 da madrugada, quando uma amiga bateu na porta do Paulo para lhe pedir ajuda. E ele, sem pestanejar, pulou da cama e correu para socorrer a amiga. Era nítido que o Paulo Silva era mais que um médico. Algo dentro do seu peito dizia que ele precisava fazer mais pela cidade, por sua gente. Precisava ajudar as pessoas que já faziam parte de sua família. E foi aí que ele entrou para a política e, depois de se eleger vereador, se candidatou a prefeito de Mogi-mirim. Não foi fácil, porque os coronéis daquela época não queriam que a cidade se desenvolvesse. Afinal, enquanto o povo sofria, eram esses coronéis que sempre se mantinham no poder. O Paulo Silva era a pedra no sapato deles. Afinal, ele era um homem do povo e, depois de muita luta, ameaças e união, Paulo Silva foi eleito e colocado na prefeitura, nos braços do povo. Começava aí a grande revolução que Mogi-mirim nunca tinha visto. Realmente, aqueles coronéis deviam ter medo mesmo, pois logo nos primeiros meses de governo, Paulo Silva botou a mão na massa e iniciou o projeto de evolução. Criou e desenvolveu um projeto de 1.500 casas populares. O sonho da casa própria iria virar realidade. Foi aí que nasceram os bairros Linda Scheibe, Mandaio e tantos outros. Para Paulo Silva, isso era só o começo. E conversando com a população através do seu projeto de orçamento participativo, onde a população escolhia o que era prioridade para o município, entendeu que ainda faltava muita coisa. A educação aqui era muito precária. Paulo Silva então pegou um pedaço de papel e o mapa da cidade e, sonhador como sempre foi, rabiscou 15 círculos, um em cada bairro, e disse ao seu vice, Massal: "Vamos fazer 15 escolas." Um projeto tão ousado que assustou até mesmo seu fiel escudeiro. Mas para Paulo Silva nada era impossível. Arregaçaram as mangas e 8 anos depois, todas essas escolas, rabiscadas naquele pedaço de papel, viraram realidade. O desafio era enorme. A saúde de Mogi-mirim estava em frangalhos. Paulo Silva, então, iniciou a reforma, construção e ampliação de postos de saúde da cidade, na zona rural. Transformou 5 prédios abandonados em postos de saúde e manteve diversos deles abertos até às 9 horas da noite. Assim, quem trabalhava de dia tinha a chance de ser atendido durante a noite. Paulo Silva colocou a Santa Casa para funcionar direito, como a gente merece.
Uma cidade em pleno crescimento precisava de emprego e renda para a população. Foi aí que o Paulo Silva, mais uma vez, surpreende ao trazer para Mojimirim um total de 17 novas empresas, nacionais e multinacionais. Criou mais de 3.000 empregos diretos. As empresas locais também receberam apoio e incentivo. Com o Paulo Silva era assim, ninguém ficava para trás. Com o Paulo Silva, o jovem também tinha vez. Ele criou a Rede Adolescente, um projeto que atingiu em cheio toda a cidade. Nos bairros, as praças tinham atividades físicas com professores. Os centros esportivos e ginásios de esportes tinham aulas de todas as modalidades. Dança, música e cultura estavam sempre em destaques e foram criados polos de ensino profissionalizante em toda a cidade. Paulo Silva tirou os jovens das ruas e deu a eles oportunidade. Com o Paulo Silva é assim, tudo por Mojimirim. Hoje, aos 67 anos de idade, ele mais uma vez é chamado para ajudar a cidade a realizar o sonho de voltar ao rumo do crescimento. Um sonho que, quando sonhado junto com pessoas que querem a mudança de verdade, se torna um propósito. E foi por isso que, mais uma vez, sem pestanejar, ele se levanta para ajudar a cidade que escolheu para amar. Paulo Silva. Agora é assim, tudo por Mojimirim.